Fala pessoal, bem-vindo ao nosso QG Talk, mais um episódio do nosso QGJC Podcast. Você pode acompanhar a gente pelo Spotify, Deezer, Google Podcast e também aqui pelo canal do YouTube. Então aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, curta esse vídeo para alcançar mais vidas. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, tô aqui com a Sheila, nosso episódio especial de Dia das Mães. A Sheila vai estar representando todas as mães aqui da nossa igreja, aqui do QG. E Sheila, aproveita, te apresenta, fala um pouco do teu nome, tua história. Oi gente, que bom estar aqui com vocês. Uma honra estar representando todas as mamães nessa data tão especial. Eu sou Sheila, nasci em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E nasci numa família com muita gente. Então assim, meus pais têm 3, nós somos em 4. Mas eu nasci, minha avó tinha 12 filhos, né? Uau. A mãe do meu pai, minha outra avó tinha 3 filhos. Então a gente cresceu, morávamos Cheio de todos primo. pertinho, no quintal. Então assim, aquela galera, muito tio, muito primo. E a igreja, então, era muita gente. Nasci num lar muito hospitaleiro, assim, que todo mundo é muito grudado, todo mundo é muito unido, todo mundo quer estar junto o tempo todo. E nasci, cresci nesse ambiente que a igreja, não sei se a igreja é uma extensão da nossa casa ou se a nossa casa é uma extensão da igreja. Porque a gente estava sempre reunido. A família era muito grande na igreja, mas quando saía da igreja continuava muita gente. Né? Meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos, ele teve câncer, né? Então assim, foi muito marcante, porque minha mãe ficou viúva com 3 filhos pequenos, né? Todos crianças ainda, e Deus sempre teve coisas grandiosas na nossa vida, que naquela época, obviamente, a gente não entendia, mas que hoje, quando a gente olha para trás, a gente consegue compreender a grandeza do que Deus queria fazer. E ele sempre tem, né, os melhores planos. Então, desde muito pequena, essa coisa da maternidade Já era aflorou enraizada. na minha vida. Legal. Eu nunca quis ser engenheira, eu nunca quis ser jornalista, eu nunca quis ser nada, eu queria ser mãe. Quando me perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Mamãe. E mais do que, não, eu quero ser só isso, né? Sempre foi o meu maior sonho. Então, assim, eu sempre, era o que eu gostava de brincar e era o que eu sonhava pra minha vida. Quando, assim, eu me imaginava adolescente, quando eu me imaginava o que eu quero ser quando eu for uma mulher adulta, eu sempre me imaginava com filhos. Não um filho com 1, 2, 3, eu sempre imaginei assim. E eu tenho certeza que esse é o maior ministério que Deus colocou no meu coração, né? De realmente ser mãe, de ter uma família. Esse era o meu ideal de vida e eu tenho a alegria de viver isso desde os meus 20 anos, né? Me casei com 21 e, enfim, já tenho 18, vou fazer 18 anos de casada. Então, assim, a gente morou no Rio até essa idade, minha idade de 16 anos eu vim pra Belém. Quando meu pai faleceu aos 9, eu tinha 9. Quando eu tinha 13, minha mãe se casou de novo, né, com um pastor, e ele foi chamado para congregar aqui, dirigir uma igreja aqui em Belém. Então a gente saiu lá do Rio de Janeiro, vindo para cá, acreditando que nós iríamos pro meio dos índios, né, aqui em Belém, era o que a gente ouvia para lá. Então a gente veio, a minha avó ficou super preocupada, gente, mas vocês vão para lá não tem nada, e não sei o quê. E a gente veio para cá, e essa cidade mora no meu coração. Com todos os seus prós e contras que, né, as pessoas podem falar. Sim. Mas eu amo Belém, né? Aqui Deus nos abençoa, não só a mim e meu esposo, mas toda a minha família, os meus irmãos, todos nós prosperamos aqui, todos nós fomos muito abençoados aqui. E assim, rompemos muito, porque toda a nossa família, ninguém nunca tinha saído lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, mas provavelmente de Santa Luzia, lá no cantinho, ninguém tinha saído de lá, passado do Rio, da ponte para outro lugar. Né? E nós viemos pra cá, então pra gente foi um romper muito grande, essa coisa de cortar esse cordão, de sair do meio de tanta gente, tanto tio, de tanto carinho, pra um lugar que tipo, você ficaria novo, isolado. Né? Isso foi muito bom porque nos forçou a criar amizades fora da família, né? Que também é muito importante. Então isso fez a gente abrir assim, os horizontes pra muita coisa. E aqui Deus me abençoou muito, porque aqui eu construí minha família, né? Meus filhos são todos paraenses. Né, meu esposo paraense. E aqui tô eu, no QG. Que legal. E a gente tem muita história para contar, isso é só um resumo. Muita. Tu veio para Belém com quantos anos? Cheguei em Belém com 16 anos. E nunca mais foi embora? Nunca mais fui embora. Eu morei um tempo em Brasília. Ah, foi? Fui morar trabalho. Em Brasília. Meu esposo foi trabalhar para lá. E nós moramos em Brasília durante 4, 5 anos. Os meninos já tinham nascido?
Só tinha Isabela. Só tinha Isabela. Tinha Isabela. Aí depois voltou pra Belém. Voltei pra cá e aqui a terra fértil, tive outros 2 filhos. Ah, que legal. E da onde veio o Rony, né? O Rony é o teu marido. Explica um pouquinho da história de vocês. Sim, eu conheci o Rony, eu era regente do coral de jovens, né? Então ele era meu subordinado. Oh! E nós trabalhávamos juntos na igreja, culto da fé, enfim, tudo que a gente fazia na igreja, sempre estávamos juntos, mas não tinha nada assim, um olhar diferente não. Mas uma bela quarta-feira, quando eu cheguei na igreja... Olha, foi marcante, uma foi quarta-feira. A gente só trocou um olhar assim, rápido, tchan, e eu senti um negócio, falei, meu Deus, tem alguma coisa aqui. Eita. E ele Foi disse a que ele flecha. também sentiu a mesma coisa. E daquele dia, foram poucos dias, na verdade, pra gente chegar Mas vocês já a se conversar. conheciam? Já nos conhecíamos da igreja, sempre conversávamos. Sim. Mas não tinha, até então não tinha interesse em nada. É. E aí nessa quarta-feira, a gente se olhou diferente. Puxa. E dali foi, eu acho que não durou nem um mês, pra falar a verdade. Pra gente se conversar. E rápido a gente, tô gostando, também tô, então vamos lá. E Legal. ele foi logo lá em casa, pediu pros meus pais pra gente namorar. Ah, e sério? com 1 ano e 2 meses a gente se casou. Nossa, foi 1 ano assim? e 2 meses a Rapidola? gente se casou. Eu com 21, ele com 25. E tu já sempre expressou pra ele essa tua vontade de ser mãe? Sim, ele fala que o que mais fez ele, assim, se interessar por mim, logo que assim, ele olhou, aí deu aquele, né? Não foi que eu cantava na igreja, não foi que eu participava de tudo, não foi que ele me via ativa, foi que ele começou a perceber isso. Ela sempre fala que quer ser mãe, ela fala que gosta de cozinhar, ela fala que... E é isso que ele falou, é essa mulher Esse espírito que eu... que foi movendo ele. Ele fala isso, né? Ele falou, é essa mulher que eu quero pra mim. Porque na igreja e tal, um monte de gente faz isso. Eu quero Ele olhava pra esse lado, né? Aí antes de a gente entrar de falar dos teus filhos, você também é empreendedora, né? Sou. Conta pra gente um pouquinho mais do teu trabalho. Tá, eu sempre gostei de trabalhar com decoração. Eu nem sabia que era um trabalho. Eu sempre gostei, assim, de fazer as festinhas lá de casa. Eu sempre inventava um negócio, pendurava um negócio na parede. Sempre gostei. E aí, quando eu tive filhos, isso aflorou ainda mais. Porque tem aniversário dos filhos, tem que ter um bolinho, tem que ter alguma coisa. E aí, eu comecei a fazer isso com mais frequência. Comecei a fazer isso com meus sobrinhos, que eu sou apaixonada por eles. Começa assim, né? Vai a família. Isso, é. E aí, um belo dia, alguém, na verdade aqui da nossa igreja, o Sami com a Ana, me convidaram pra decorar o casamento deles. Esse começou logo E com o assim, desafio. começou assim, você quer fazer nosso casamento? Eu falei, gente, vocês têm certeza? Uau. Assim, isso começou pra profissionalizar. Eu já tinha feito algumas coisas pra amigos, mas assim, bem pequeno, nada que fosse nem divulgado. E aí no casamento deles, eles me chamaram. Foi esse romper. E foi, aí foi esse um misto de será que eu faço, será que eu não faço, né? Eles, não, você consegue. Eu falei, gente, até eles estão acreditando nisso. E aí, acabou que a gente fez, e foi, graças a Deus, ficou lindo. E tem dado frutos, assim, a gente vai devagarzinho, não é, como eu sou mãe de 3, a minha vida é muito corrida, então, assim, eu tento mesclar, né, tento conciliar uma coisa com a outra, mas graças a Deus tem aparecido, né, várias pessoas, frutos desses que eu fiz, assim, que viram e gostaram, e a gente tá aí tentando também empreender, tá dando certo. Aproveita e deixa o teu arroba aí pra quem quiser Mãe de conhecer. 3 produções. Mãe de 3 produções. Isso. Mãe de 3 é tipo um apelido? Mãe de 3 é o meu título preferido. Então, assim, tem gente que fala, várias pessoas me falaram assim, mas acho que esse é um nome comercial. Eu falei, gente, quem não gosta de uma decoradora, que é mãe de 3 crianças, que sabe cuidar, que isso tem uma identidade pra mim muito forte. Então, é teu, né? Exatamente. Eu Legal. acredito que quem me procura não procura só pelo valor do que eu tô fazendo, pelo preço, mas pelo valor. Poxa, ela é uma mulher responsável e tal, ela tem filhos e tal, então acho que isso tem a ver e vou deixar a mãe de 13 anos. Que legal, cara, que legal. E aí a gente vai agora, os teus filhos, né? Sim. É a Isabela. Isabela, Rafael e Elisa. Uau. E na ordem, como é? Isabela tem 14 anos, Sim. Rafael tem 7 e Elisa tem 5. Tem sim. E 2 dos teus filhos são autistas, né? 2 deles são autistas, os mais novos. Como é que tu soube da notícia, né? O diagnóstico, né? Tá. Sobre isso. E conta pra gente também como é que foi pra adaptação pra ti, pro Rony, pro restante da família, porque também Sim. todo mundo participa, né? A gente tem uma rede de apoio. Como é que foi isso pra ti? Eu tive o Rafael, quando o Rafael tinha 2 anos, a Elisa nasceu. Então ele ainda era meio bebê, né? Sim.
E nesse período eu comecei a perceber, eu já tinha percebido antes, por volta de 1 ano e 3 meses, Mãe sabe, eu comecei a perceber algumas coisinhas que eu achava diferente. Mas a gente também fica, não, acho que isso é coisa da minha cabeça, acho que não tem nada a ver. Quando a Elisa nasceu, ele deu um start, assim. Então ele começou a regredir várias coisas que ele já fazia, ele já falava algumas palavrinhas, várias coisinhas, ele parou de fazer. Ele ficou mudo, ele não fazia nem um som, nada. E começou a ficar muito aversivo, a toque, a várias coisas. E aí, junto com o nascimento da Elisa nasceu prematura, né? Então ela teve várias dificuldadezinhas ali daquele iníciozinho de nascimento, que já é difícil, o dela foi um pouquinho mais. Então, nesse período entre cuidar dela recém-nascida, eu comecei a levar o Rafael, de resguardo ainda, eu levava ele pediatra, no neuro, em vários lugares, porque eu achava que tinha alguma coisa. E aí ele foi pro fono, e com o fono, 5 meses de fono, ela me chamou e falou, mãe, procura um neuro, tenta investigar, porque eu acredito que ele seja autista. Então, assim, eu te confesso que não foi pra mim um baque, assim, tipo, não foi. Sim. Porque eu já tinha alguma noção, coisa, entendeu? Eu já conversava com o Rony Sou, falei, amor, acho que tem alguma coisinha e tal, percebo umas diferenças, eu percebo isso, percebo aquilo. Então não foi um choque, assim, de, meu Deus, meu mundo caiu. Não foi pra nós isso, naquela época. Sim. E aí, passando um tempo, ele começou, né, as terapias, tudinho, e quando a Elisa tinha 2 anos e meio, ela também recebeu o diagnóstico do autismo. Então, assim... A Elisa, tu percebeu mesmo do Rafael? Tu percebeu que tinha alguma coisa diferente? A Elisa era ainda mais perceptível, porque a Elisa ela tem um nível mais alto do que o Rafael de autismo. Só que como ela nasceu prematura, a maioria dos médicos achavam que por ela ser prematura, ela já tinha esse atraso no desenvolvimento. Sim. Mas não era só um atraso no desenvolvimento, ela realmente é autista, né? Então, assim, eu tenho o Rafael com autismo nível 2. Né? E aproveita, assim, só entrando, explica pra galera como é que funciona essa questão de... Eu vou falar por mim que eu sou bem leigo no assunto. Então, explica um pouquinho sobre essa questão de nível de autismo, para o pessoal estar ciente também. O autismo não é uma doença, né? Não é caracterizado uma doença. Ele é um transtorno, né, do desenvolvimento. Então tem muito a ver com a questão sensorial, com a fala, né, com a questão de relacionamentos, né? Eles têm essa dificuldade de comunicação. Então, o que eu percebia do Rafael? Ele só gostava de olhar para o ventilador girando todo o tempo. O olhar era sempre perdido, era difícil chamar a atenção dele com o olhar. Ele não gostava de barulho, ele não gostava de muita gente, ele não gostava muito de toque. Então, essas coisinhas eu fui percebendo nele. E na Elisa a mesma coisa, só que com maior intensidade. A Elisa era muito irritada com qualquer coisa, ela se deve desde bebê. Então, dela eu percebi antes até do Rafael. E quando eu tive o diagnóstico dela, ela estava no nível 2 para 3, só que a Elisa ainda é não verbal, ela tem 5 anos, mas ela não fala, né? Ela também tem TDAH, o Rafael também, e a Elisa tem transtorno do humor. Então, assim, várias coisas que juntas ao autismo formam um combo aí, né? De tratamento, de terapias, de medicação. Né? Então, várias coisas que a gente foi descobrindo, todas as especialidades médicas imagináveis, eu descobri com eles, né? Pra tentar o quê? Curá-los? Não, porque eles não são doentes. Pra tentar que eles tenham o melhor desenvolvimento possível. E a maior luta nisso tudo, pelo menos para mim e para minha família, é a questão da inclusão mesmo. Porque a gente não quer que eles se adaptem às pessoas, mas nós temos que nos abrir para receber o jeito que eles são, porque eles não vão mudar, eles vão melhorar várias coisas, eles vão evoluir em várias coisas, na questão de comunicação, na questão de interação social, mas eles não vão mudar, o autismo não vai sair deles. Então eles vão ser adolescentes autistas, adultos autistas. Então, assim, para te ter uma ideia, em 99, tipo, a cada 1.000 nascimentos era um autista. Em 2022, o último estudo, a cada 44 nascimentos, um é autista. Então, assim, o autismo vai chegar perto de você. Se não for, isso não é uma praga, né? Não. Se não for na sua família, vai ser um sobrinho, vai ser um primo. E assim, eles são uma bênção. Eu tenho estudado muito sobre isso por conta deles. Pretendo, né, agora fazer uma faculdade voltada para essa área. Eu sempre fui parte do louvor, quero continuar sendo porque amo, mas eu quero trabalhar na área de inclusão na igreja porque nós precisamos abrir as nossas portas para essas pessoas, né? Que daqui a pouco nós vamos ter temos crianças, vamos ter jovens, vamos ter adultos, vamos ter idosos autistas, e a gente precisa estar preparado para que eles, né, recebam
A maioria das pessoas, das famílias com autista, não conseguem, às vezes, congregar, não conseguem sair de casa, tem várias dificuldades. E essa dificuldade se dá em maior parte das coisas porque eles não são incluídos. Então, como é que eu vou sair com meu filho e as pessoas vão olhar isso, vão olhar aquilo. E isso não é um problema para minha família. Então, assim, os nossos filhos não vivem isolados, a gente sai com eles. Óbvio que a gente passa uns perrengues por aí, entendeu? A gente recebe uns olhares tortos por aí, a gente ouve uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Mas, assim, a gente não tá muito ligando para isso. Exatamente. A gente tá muito preocupado com o bem-estar deles e que eles saiam de casa, que eles conheçam pessoas, que eles frequentem lugares. Assim, a gente sabe que o autista tem essa questão da interação social, da empatia, mas não é que eles não tenham empatia. A maioria deles tem empatia, e muito. Mas eles têm um jeitinho diferente de comunicar, de demonstrar, de falar. E isso causa um estranhamento de muita gente. Mas faz parte, eu acredito que Deus me deu esses filhos autistas e há um propósito nisso. Então, assim, eles são autistas e eles vão profetizar, eles são evangélicos, eles vão ser uma bênção para essa nação. Não é porque eles são autistas ou porque tem alguma deficiência que eles são menos. Impedir, exatamente. Então, a gente vem para a igreja com eles, é uma correria? É. A gente passa uma parte do culto lá fora? Sim. Mas a gente quer estar nesse ambiente, a gente quer estar no meio desse povo que a gente ama e que eles também aprendam a amar, né, essa igreja, que realmente eles reconheçam que aqui é casa deles também, que eles podem aqui, do jeitinho deles, dançar, adorar, entendeu? Então, essa nossa luta todo dia. E não é uma luta gostosa, porque, assim, claro que tem dia que a gente chora, óbvio, tem dia que a gente fica angustiado, sim, mas a maioria dos dias, para falar a verdade, são muito felizes. A gente sai por aí com eles, se vocês me verem por aí no shopping, rolando no chão, sou eu mesmo, entendeu? O Rony já andou de cavalinho no shopping com eles, porque ele queria andar de cavalinho, e foi 2 minutos de cavalinho e pronto, aquilo fez ele ficar super tranquilo. Eu me lembro de uma vez que a gente se encontrou no shopping e eu vi que o Rafael é muito carinhoso contigo. Sim. Ele tem um carinho assim por ti, assim, maravilhoso. ele falei, é caramba, um amor. Isso é genuíno, sabe? Ele é um amor, gente. Não é porque assim. São meus filhos, não. Eles são a coisa mais linda. Assim, todos os 3, né? A Bela é uma princesa, é super carinhosa, é estudiosa, é uma princesa, literalmente. O Rafael, ele é tudo grandão, ele é fofinho, assim, todo mundo quer agarrar ele. E ele é muito carinhoso, ele gosta de falar. Ele vem pro culto, ele fica, olha o pastor, olha o tio Cássio lá falando. Ele quer subir no púlpito, ele quer, né, ele quer fazer as coisas. A Elisa é toda no jeitinho dela. Ela é mais irritadinha, é verdade. Ela é mais arisca, mas ela é um amorzinho. Então, ainda ela não fala. Mas ela beija meu rosto. Às vezes ela puxa meu rosto pra olhar nos meus olhos, tipo, mamãe, eu te amo, sabe? Então, assim, é a forma dela falar. Então, assim, não tem coisa mais gratificante do que ver todos os dias, assim, a evolução deles mínima. Por exemplo, a Elisa tá 1 ano fazendo terapia todos os dias. Não tem feriado, ela faz terapia todo dia, só não sábado e domingo. E assim, a evolução dela, para ela sair da cadeira, ela gritava, ela se batia. E agora, quando ela quer sair da cadeira na terapia, ela aponta pra fotinho, sair. Gente, isso é uma festa para nós, para os terapeutas, porque para quem não falava, não tinha nenhum contato visual. Eu nunca tinha olhado nos olhos dela. A gente nunca tinha se abraçado, até 1 ano atrás. E agora ela aponta o que ela quer. Se ela quer água, ela leva a minha mão, quero água. Então, assim, é pouquinho, evolução muito pequena. Mas para nós que convivemos todo dia, que estamos batalhando por isso todo dia, assim, a gente faz bolo para comemorar. Se eu pudesse soltar fogos, eu não solto fogos porque eles não gostam de barulho, né? Então não dá para soltar fogos. Mas, assim, é uma festa. Então, eu sou muito feliz, muito realizada como mãe. Assim, eu quero muito abraçar todas as mães, mas eu quero muito abraçar essas mães que não se sentem como eu, entendeu? Que se sentem frustradas por ter um filho autista. A maioria das mães, Iago, das famílias que têm filhos autistas, os pais abandonam o lar. Onde eu faço, a Elisa faz terapia, nós temos muitas mães. Tu tem muitas histórias assim, que tu convive com outras mães que também então tem. Assim, a maioria dos relatos que eu ouço lá são de mulheres que, mas pensei que era mãe solteira. Não, os pais abandonaram, porque não estavam preparados para ter um filho autista. Mas nós também não estávamos. Ninguém idealiza isso. Obviamente não era o sonho da minha vida. Eu estou planejando ter um filho que tem uma deficiência, um filho que... Ninguém planeja isso, obviamente.
mas acontece, né? E cada vez tem acontecido mais. E a gente pode se abrir para isso, né? Abrir o coração para isso, entender que nossos filhos, todos eles, com ou sem deficiência, eles são uma herança do Senhor para nós. Os nossos filhos não são uma distração de outra coisa. Ah, eles estão me distraindo. Eles são o melhor trabalho que nós podemos fazer. Eles são a coisa mais importante em que nós podemos investir. A igreja de sucesso, a igreja que está na visão, é a igreja que cuida de criança. É a igreja que entende que esses pequenininhos são o futuro da nossa igreja. Se a gente cuidar bem deles, eles não vão nem correr lá no mundo para se frustrarem, para passarem por tanta coisa e depois virem cheios de mágoa, de coisas que ficam e que Deus restaura sim, mas que fica lá a marca. Então, assim, a gente tem que investir nessas crianças, nossos filhos, eles são muito preciosos. Então, assim, eu vivo integralmente para cuidar dos meus filhos. Né? A minha vida é essa, para cuidar deles. Então, é de noite, dia de madrugada, não tem folga, não tem feriado. E eu sei que a maioria das mães também é assim, e muitas delas ainda trabalham fora. Então, assim, é uma jornada que não tem fim. Tu também trabalha fora, né? Eu também trabalho fora, é verdade. Que não tem fim. E o meu trabalho geralmente é final de semana, que é decoração de festas. Então, eu tenho um parceiro que é surreal, assim, de maravilhoso, porque a gente... Ele fica com as crianças e, enfim... O apoio, né? Quando ele não pode ficar, ele vai me ajudar a decorar, sobe nas escadas, faz as coisas. Então, a gente realmente é uma família que entende o que a família é de mais importante, né? Então, nosso objetivo é esse, ter a nossa família, criar nossos filhos nos caminhos do Senhor e viver essa vida tão maravilhosa com Cristo, que tem nossos, né, dias difíceis, mas que é sempre muito gratificante. Eu pesquei uma fala tua sobre a questão da rotina. Tu diz que tá vivendo de forma integral com teus filhos, né? Como é que funciona a tua rotina, assim, com eles em relação à consulta? Ele vai pra aula e tu pega eles, vai almoçar e depois sábado tu tem que trabalhar? Como é essa loucura? É uma loucura. Gente, meu Deus, eles têm dificuldade do sono. Sim. O Rafael e a Elisa. O Rafael já melhorou muito. Mas a Elisa, assim, por exemplo, essa semana... Essa dificuldade do sono, como é que funciona, assim? Tipo, realmente não consegue dormir? Dorme pouco. Dorme pouco. Então, por exemplo, ela não dorme de dia. E às vezes não dorme de noite. Então, por exemplo, essa semana em especial, teve noite que ela dormiu só 3 horas. Nossa. Teve noite que ela acordou 2, dormiu 6. Então, assim... É muito relativo. É muito relativo. Sim. A gente não sabe se ela está passando por algum salto de crescimento, alguma coisa que está influenciando nisso, né? Mas ela está com essa dificuldade muito grande do sono. E, obviamente, que a gente não dorme, né? Eu, especialmente. Então, é muita correria. A gente acorda bem cedo, porque ela vai para terapia todo dia. Então, eu vou com ela para terapia. A Elisa. Rafael é a mais velha, fica com a vovó. E aí na volta é aquela coisa de preparar almoço, organizar as coisas para eles almoçarem e levar o Rafael de tarde para terapia. Sim. Então, e isso aí, assim, entre nisso, né, tem que cuidar da casa, tem que fazer as coisas, tem que ajudar a mais velha a estudar, tem que ir para a escola, volta e vem pro louvor e vai, enfim. Meu Deus do céu. E atende os clientes lá no WhatsApp para fazer orçamento e vai para decoração, enfim, é assim. Meu Deus. Sheila, parabéns. Ah, obrigada. Sério, eu já tinha ficado maluco, sério, na moral. A minha vida é corrida, assim, mas assim, esse tipo de história, quando eu ouço, eu fico pensando, nossa, meus problemas são muito pequenos, É porque é uma correria que, assim, que eu falo, né? Porque não é uma correria que volta só pra mim, ou volta só pra mim e pro... É uma correria e tem gente que depende de você, literalmente, né? Então, assim, nessa correria toda, e nós mães vivemos isso, né? Eu não sou super-herói ainda não, a gente vive isso junto. A gente tem que conciliar tudo isso, né? E o bem-estar deles, que é o que a gente mais quer ver, né? Que é o que a gente mais preza, o mais importante é o bem-estar deles. Então, graças a Deus, a gente tem conseguido, né, vencer o dia a dia, a dificuldade do dia a dia, e tem sido uma bênção. A gente tá vendo eles crescendo, eu já tenho uma filha de 14 anos, meu Deus. 15 anos tá na porta já. 15 anos vem aí, e graças a Deus tem sido bem. A decoração ela deve estar na cabeça. Já tem uma decoração. Gente, aguardem, pelo amor de Deus, vai ser espetáculo. Sheila, antes da gente encerrar, eu queria que tu desse uma palavra para as mães, principalmente as mães que têm os seus filhos com esse diagnóstico. Como tu falou, tu vê na terapia, tu tem experiência, tu conversa com outras mães, e a gente sabe que tem gente que, como tu, teve uma noção e quando recebeu a notícia, ok. Mas a gente sabe que não é
para a maioria das pessoas não é assim, e principalmente pessoas que não têm uma rede de apoio, ou pessoas às vezes que não tem uma igreja, alguém que possa, um grupo de pessoas que possa te ajudar, tanto na família quanto na igreja, em qualquer outro lugar. Eu queria que tu deixasse uma palavra para essas mães que talvez não sabem por onde começar, não sabem quem procurar, que ajuda a procurar, como procurar, e às vezes tem até a situação da negação, né? Sim, com certeza. Eu acredito que também tu deve ter ouvido muitas histórias de negação, de meu filho não é assim, não é isso, só birra, é só birra, meio mal criado. E como é que tu pode deixar uma palavra para essas mães aí que estão ouvindo a gente? Mães, primeira coisa, acreditem no que vocês estão vendo e no que vocês estão sentindo. Nós criamos os nossos filhos, cuidamos deles, a gente sabe quando tem alguma coisinha que está ali desregulada ou que não está legal. Então procure ajuda médica, não fique só pesquisando na internet ou ouvindo o que estão dizendo, porque cada autista é um autista, eles são diferentes. Então realmente tem gente que olha, acho que nem é. E quando você vai investigar e vai procurar especialista, você vai descobrir que é. Então procure ajuda médica, no posto de saúde, onde você puder, com que recurso que você tiver, procure, porque o quanto antes você descobre, o quanto antes eles vão ter acesso às terapias, acesso ao que eles precisam para evoluírem e só evoluírem. Quando você descobre e você entende que você tem um filho que precisa de um pouquinho mais de ajuda, você só vai ver evolução, né? Eu acredito nisso, eu tenho visto isso na prática. Então não desanime, eu sei que muitas de nós passamos pelo luto, né, que nós chamamos dessa descoberta, ou pela negação de ter um filho com alguma deficiência ou com um transtorno do espectro autista, e a gente fica nesse período, né, meio angustiada. É assim mesmo, é difícil mesmo, é uma pancada, né, porque você não está esperando, mas acredite, seu filho é muito especial. Todos os nossos filhos são muito especiais. Eu tenho filhos típicos e atípicos. Eu os amo igualmente e procuro tratá-los igualmente também. Então não é porque eles são autistas que eles podem fazer o que eles quiserem, não é porque eles são autistas que a mais velha tem que fazer tudo o que eles querem. Negativo, eles são crianças, também tem birra, também fazem gracinha, precisam de correção também. Sim. E a gente vai dia a dia aprendendo a como identificar o que é uma birra, o que é uma crise, né? Por que eles estão sentindo aquilo. Isso é com o tempo, né? Meu filho autista, o Rafael, tem 7, a Elisa 5. Então eu já estou 7 anos nisso. Tem muita coisa que hoje eu estou descobrindo, hoje eu estou aprendendo. Então leva tempo, mas com paciência, com fé em Deus, com muito amor, que é o que a gente tem de sobra, nós mães, a gente consegue, a gente vence. Então não tenha vergonha do seu filho, traga ele para a igreja, leve ele para o shopping, aproveite um sábado, vai levar ele para a praça, sabe? Porque eles querem viver, eles merecem viver, eles precisam viver. E nós também, que somos mães, sim, precisamos também, né, desse tempo, fazer alguma coisa diferente junto com eles. Então nós mães somos muito especiais. Deus realmente, nós mulheres, né, que podemos ter esse privilégio de ser mães, Deus nos deu realmente assim um presente maravilhoso, que é o de sermos mãe. Eu peço muito a Deus, Iago, muito, as minhas orações são sempre essas, que os meus filhos possam ver em mim uma serva de Deus. É esse o meu maior legado, assim, porque é o que minha mãe me deu. Minha mãe tem 60 anos, hoje tem 4 filhos. E é o que nós podemos dizer da minha mãe, é isso. Que melhor coisa, minha mãe é tudo de cozinhar, ela é tudo de maravilhosa, mas assim, a simplicidade, sabe? De uma esposa de pastor que é simples, que gosta de servir, que é amável com todos. Essa é a maior coisa que eu guardo dela. E é isso que eu quero deixar para os meus filhos. Não é assim, minha mãe canta muito, minha mãe... Não sei se eu canto muito, né? Mas a minha mãe faz isso, minha mãe decora. Mas eu quero que eles olhem e falem, gente, a minha mãe é uma mulher de Deus lá em casa também. Então, assim, que nós sejamos essas mulheres. Às vezes a gente aponta, fulano é assim, fulano é assim. Eu quero ser assim, sabe? Eu quero ser essa mulher que os meus filhos olhem e falem, poxa, a mamãe é muito legal. Olha, a mamãe faz isso. Olha, realmente a mamãe fala na igreja isso. E aqui em casa a mamãe faz isso também, sabe? Então, assim, é o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos. Realmente é isso. O maior legado que a gente deixa... Eu tenho uma frase, não vou lembrar o pastor que falou ela. Mas ele diz o seguinte, se quando meus filhos forem criados, eles forem qualquer outra coisa que não servos de Deus, eu fiz tudo errado. Uau. Então, assim, a minha entrega todos os dias é para que eles sejam pessoas de Deus.
que eles amem a Deus, que realmente Deus seja o melhor amigo deles. Porque assim, se eles forem vendedores, caixa de supermercado, ou médicos, ou missionários, o que eles forem, eu sei que eles vão estar bem se eles estiverem com Deus. Então assim, eu vou passar, eu não vou estar aqui a vida inteira, nós vamos estar, mas Deus é tudo de mais precioso que a gente pode ter. Meu pai faleceu, eu tinha 9 anos. E na reta final, eu tenho uma memória, assim, de infância maravilhosa. Tipo, eu me lembro do sapato que a minha tia usou no casamento da minha tia. E olha que eu tenho 14 tios. Mas eu lembro do meu pai dizer pra mim, já carequinha, fazendo quimioterapia, no final da vida dele. Ele dizendo, filha, se descer um anjo, se acontecer qualquer coisa, alguém disser que Deus não existe, é mentira. A coisa mais importante que você tem é Deus. A coisa mais preciosa que você tem é Deus. Então, assim, eu me agarrei a isso na minha vida. Então, assim, pode cair o mundo, eu quero estar com Deus. Pode acontecer o que for, eu quero estar com Deus. A gente pode orar pelos nossos filhos. Tem muita coisa que a gente não pode fazer, mas a gente pode orar. Verdade. Então, assim, eu me lembro do meu pai com a minha mãe, orando de madrugada. A gente mora, acho que o quarto que a gente tinha lá era do tamanho dessa sala que a gente está aqui. E éramos 5, né? E eu me lembro de madrugada, ouvir os meus pais orando. Meu pai faleceu, eu tinha 9. Ele orando, Senhor, dá um esposo abençoado para minha filha. Abençoa os filhos dela. Então, assim, ele não viveu para ver isso, né? Mas eu tô aqui. Meus irmãos são homens de Deus, são pastores, são líderes, têm filhos abençoados e a gente está lutando para construir a mesma coisa que ele construiu. Então, a nossa oração pelos nossos filhos não é em vão. Então, independente do seu filho estar na igreja, se ele saiu da igreja, se ele está fazendo algo que você considera errado, que seja de repente errado mesmo, se ele tem um problema, uma deficiência. Gente, a oração nunca é demais. Então, ore pelo seu filho, chore nos pés do Senhor e ame seu filho, ame. Meu irmão mais velho passou um período desviado da igreja, né? Hoje ele é pastor, uma benção. Ele passou um período muito doidão mesmo. Eita. E lá no Rio de Janeiro, no baile funk e tal, ele era doido. E aí, a gente, né, tem logo aquela coisa de eu vou corrigir, eu vou. E a minha mãe era aquela pessoa que ele chegava da balada, muito doido, e ela abraçava ele e orava com ele. Ele deitava na cama, chapado, e ela ia lá e abençoava ele. Você é um homem de Deus, você é de Deus, você é meu filho amado, eu te amo, você é uma bênção. Profetizava na vida dele sobre isso. E muitas das vezes nós erramos quando a gente olha para o nosso filho de você não, eu vou falar, você não presta. Você não vai dar certo, você não vai conseguir. Ele consegue, ele vai conseguir e você vai ajudar ele. Então, a nossa oração pelos nossos filhos é primordial. Então, chore nos pés do Senhor por ele. Quando eu estou muito angustiada com a questão do autismo dos meninos, quando eles estão tendo muitas crises seguidas, e isso, claro, me abala, porque eu sou mãe deles, eu me tranco no meu quarto, às vezes eu me tranco no banheiro, e eu choro. E eu oro, e eu choro, e eu me escabelo, e eu choro, e depois eu saio de lá maravilhosa. Filhos, vocês são a coisa mais maravilhosa do mundo, porque de fato eles são. Então, todas nós mamães temos esses dias que a gente fica angustiado, que a gente está arrancando os cabelos, porque dá muito trabalho, Iago, dá muito trabalho. Olha que eu amo, mas dá muito trabalho. Então tem dias que é assim, sabe, muito cansativo, mas é muito prazeroso. É muito prazeroso. Então meus filhos são a coisa mais preciosa do planeta e eu quero zelar por eles todos os dias da minha vida, cuidando deles, ensinando eles nesse caminho tão maravilhoso. Então a maior dica que eu posso dar para as mães: orem pelos seus filhos e amem muito, né, esses filhos, independente de como eles vieram ou de como eles estejam hoje. Isso não é o ponto final deles. O autismo não é o ponto final. É só uma vírgula, a história continua e vai ser boa a história. Amém. Sheila, parabéns. Parabéns por todo esse empenho, por toda essa força. A gente sabe que, como você falou agora, que tem momento de choro, que a gente está na nossa casa, na nossa vida, a gente nem imagina. Ah, não, Sheila. Mas que Deus te abençoe, amém. Que Deus te dê jornada feliz, que dê jornada feliz para os teus filhos, para o teu marido, que seja esse espaço, que a gente possa ter outro momento, que a gente vai ter outra conversa, que a gente possa dizer também da evolução dos meninos, o quanto eles cresceram, e que na nossa próxima conversa, assim, em nome de Jesus, a gente possa ter uma igreja muito mais equipada para abraçar não só os teus filhos, mas outras pessoas que precisam. E a gente sabe o quanto a gente tem esse déficit, né,
que a gente acaba não podendo ajudar essas famílias, mas que a gente possa crescer ainda mais. E tu é um exemplo de mãe, um exemplo de serva, então que Deus continue te abençoando, o teu marido. E é isso, pessoal, obrigado por ter assistido esse episódio, obrigado por estar com a gente, tá bom? Feliz Dia das Mães para todas as mães aqui da nossa igreja, tá bom? Não só da nossa igreja, mas de todo o Brasil, de todo o mundo. Deus abençoe, mulheres fortes, que vocês possam continuar sendo essas mulheres fervorosas aí em oração, tá bom? Deus abençoe todo mundo. Muito obrigado por você estar acompanhando a gente. Aproveita e curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber não só esse, mas outros conteúdos da nossa igreja. Deus te abençoe e até mais.